E aí, galera, graça e paz. Eu queria compartilhar com vocês uma reflexão que tem queimado no meu coração nesse dia. E isso é reflexo desse fim de semana maravilhoso que eu vivi, repleto da palavra revelada, do carinho do Senhor. Foi divulgada a visão da igreja que eu congrego para o próximo ano e o tema é sabedoria. E nisso eu viajei com Deus, Deus foi ministrando no meu coração uma série de coisas. E eu quero resumir isso em um versículo que é o Salmo 90:12, que diz assim: Ensina-me a contar os dias para que eu alcance um coração sábio. É interessante que o salmista ele faz uma relação direta entre saber contar os dias e ter um coração sábio. E como isso funciona na prática? Quando a gente conta os dias, tem muito a ver com entender o momento de vida que eu estou vivendo. Muitas vezes nós queremos viver coisas que estão fora da nossa capacidade, do nosso momento, e a gente sempre acaba pagando um preço alto. Eu quero contar uma história que aconteceu comigo, isso há muito tempo, nos meus 18 anos. Eu tive a sorte de poder ingressar numa faculdade já aos 18 anos e já começar um estágio. Mas eu venho de uma família humilde, graças a Deus nunca me faltou nada, comida, mas tudo era muito contado. A gente tinha um computador para casa, na qual eu tenho um irmão que é apenas um ano mais velho que eu, ele também cursava a faculdade, a gente revezava. E assim que eu comecei a ser remunerado no estágio, que ainda era pouquinho, era um auxílio, uma bolsa, a primeira coisa que eu quis me comprometer a minha renda era em tirar a habilitação. E naquele momento não era a minha atual necessidade, mas era um sonho de moleque, adolescente, eu vou trabalhar, eu vou tirar minha carta. E aí, olha uma coisa interessante. Eu fui lá na autoescola, vi direitinho e comecei o processo para tirar a carta. E esse primeiro semestre eu lembro que foi bem estressante, porque primeiro que eu precisava estudar, porque por causa do estágio, a faculdade também exigia bastante ter contato com o computador. E a semana de provas eu tive que revisar com meu irmão porque ele também tinha que estudar. E o fato de não ter um computador próprio, para mim, para o meu uso, me gerou muito estresse. Enquanto eu estava fazendo a carta, não dava para comprar as duas coisas ao mesmo tempo, que eu só fui usufruir mesmo da carta depois de quase 5 anos, porque eu não andava com o carro do meu pai, não me sentia seguro, meu pai sempre foi muito zeloso, foi meio chato com isso, e ele não tá errado, eu respeito, e eu poderia ter investido nesse primeiro computador, que depois Deus me abençoou e eu fui comprar, mas eu poderia ter evitado uma série de desgastes e estresses se eu tivesse priorizado corretamente na onde eu ia gastar os meus recursos que eram limitados. E eu acho que isso resume um pouco dessa questão de nós aprendermos a contar os dias. Nessa ocasião, e olha que tirar a carta não é errado, é estar diante da lei, mas demorou para mim usufruir por muito tempo foi um documento, talvez algo que me orgulhasse, mas eu não usufruí, eu não conseguia desfrutar da habilitação porque eu não tinha veículo. E depois que eu consegui ter meu carro, eu tive que reaprender, dar umas voltas no quarteirão, porque eu não sabia de fato dirigir. E aí fica o questionamento, né, a reflexão. Muitas vezes a gente quer viver algo que não é compatível com o momento que a gente está vivendo. E tem outras prioridades que vão agregar mais. E por não ter essa sabedoria de contar os dias, de entender o momento, a gente acaba se precipitando ou investindo nosso tempo em algo que não dá o retorno. E a gente acaba passando por coisas que nós não precisaríamos passar, né? E essa é a reflexão que eu gostaria de trazer e deixar uma oração na qual o meu único pedido é que Deus nos dê sabedoria. Ensina-nos, Senhor, a contar os dias para que nós possamos alcançar esse coração sábio e viver
o dia que o Senhor nos deu, com sabedoria, gratidão, discernimento e tudo aquilo que o Senhor proporciona para nós. O pão que o Senhor der nesse dia, nós te agradecemos. Amém?